Muito bem, meus amigos. Eu costumo dizer sempre que o videogame ele pode ser uma brincadeira, simplesmente uma brincadeira, sem nenhuma pretensão de competição para a pessoa, ou a pessoa pode levar um pouco mais a sério e buscar sempre a vitória, o que, inclusive, nos jogos de esportes, acaba sendo o meu caso. Então, eu estou mostrando para vocês aqui a tela do Pro Evolution, para que vocês entendam alguns aspectos importantes para desenvolver a tática das suas equipes e com isso, muito provavelmente, vocês vão obter melhores resultados do que simplesmente se vocês entram de qualquer maneira, jogam de qualquer maneira pelo simples desejo de se divertir. Então, nesse exemplo, a gente tem o Real Madrid e o Manchester. O que você pode fazer? Abre esse menu onde vai configurar a estratégia, você simplesmente vai no iniciar a partida. Você não vai mexer em nada, não vai mudar a parte tática do seu time, você vai simplesmente para o jogo do jeito que está. Não é o que eu recomendo. Eu, particularmente, gosto de deixar as minhas equipes com uma tática perfeita. Então, você imagina aí um Real Madrid. O que dá para fazer bacana no Real Madrid? Um 4-3-3, por exemplo, né? Aí você clica aqui no 4-3-3, dentro do 4-3-3 você pode, se aperta L1, R1 aqui, você tem várias perspectivas, né? Você vê que formação com líbero, sem líbero, 4-3-2-1, e em cima disso você vai desenvolvendo. Edita a posição de cada jogador, você pode ter um toque de organização e querer deixar os jogadores todos alinhadinhos, todo mundo mais ou menos numa sequência lógica de posição. Aí inverte, né, o Marcelo com o Sérgio Ramos. Você pode querer fazer isso. Então você vem, ajeita jogador por jogador aqui, configura para que então você bota o Toni Kroos como cabeça de área, então você coloca aqui volante e vai configurando o time. Então você tem o Modric. Esse patch aqui ele já é um tanto quanto desatualizado, mas estamos dando um exemplo, né? Aí você põe o Modric aqui, passando um pouquinho do meio do campo, com meia direita. Aí você vai no James Rodrigues, que nem está no Real Madrid mais, mas enfim. Aí você põe meia esquerda. Aí o Cristiano você coloca aqui por exemplo, coloca aqui na esquerda para que ele possa fazer aquela entrada em diagonal. O Bale do lado oposto também para fazer a entrada em diagonal. Um ponta direita com a entrada em diagonal e o Benzema mais ali na frente, né? Centroavante propriamente dito. Aí o que você tem que fazer também? Aqui no time, na estratégia, nesse alterar estratégia, o que eu gosto de fazer? O X, eu costumo colocar uma marcação-pressão. Os meus times, eu gosto que eles ataquem o adversário já na saída de bola, para que possam fazer bastante coisa legal aí. O triângulo, ataque central, o quadrado, contra-ataque, de repente a gente já está com uma vantagem, consegue fazer, e o círculo, inversão de bola, ou então virar alas, para confundir a defesa do adversário. O equilíbrio de ataque e defesa eu gosto que seja controlado manualmente por mim. Não gosto que o computador tenha controle praticamente de nada. Aí você vem aqui no selecionar capitão. O capitão do Real Madrid tem sido quem, hein? Depois o pessoal vai falar aí, mas como o Cristiano não está mais no Real Madrid, deve ser o Sérgio Ramos, né? Então você vem aí, ó, definição de bolas paradas. Nessa formação, o Cristiano ele acaba batendo todas as faltas e os escanteios, é isso? Escanteio do lado direito. E não bate nessa situação, não bate o pênalti. Você tem as configurações individuais, onde você determina os posicionamentos de cada jogador. Então é muito importante
você determinar o que cada jogador vai fazer no seu time e levando em consideração também a equipe adversária, né? Nunca se esqueça que você tem um adversário aí, então é importante considerar o que vai acontecer. Ó, nessa parte do gráfico aí que você está vendo do Real, as setas, quanto mais azul, mais defensivo, mais agressivo é o jogador na parte defensiva. E quanto mais branca a seta, o jogador, defensivamente falando, acaba sendo menos aplicado, acaba se desgastando fisicamente menos, mas aí tem o problema, às vezes, de sobrecarregar. Por exemplo, esse time não dá para você jogar exatamente dessa forma sem colocar pelo menos o cross aqui com uma defesa alta para que a equipe possa ter, senão você tem os zagueiros sobrecarregados e quando o adversário recupera a bola você não tem condição de defender com bastante tranquilidade. O que mais a gente gosta de considerar aqui? A formação eu já falei para vocês, tudo certo. Substituições, aí você tem o L2 e o R2, vai comparando, né, o gabarito de cada um dos atletas e analisa o que é melhor você colocar, vai fazendo essa distribuição, vai substituindo o jogador em caso de opção, de necessidade. Então você tem aí uma hipótese, né? Você bota o Carvajal no lugar do Pepe, mas é complicado porque o Pepe é bem mais jogador, aí você poderia voltar o Sérgio Ramos para a zaga. E assim sucessivamente, quando termina toda essa parte de ajustes táticos para que os seus jogadores estejam aptos a fazer uma grande partida, você clica aqui no iniciar partida e vamos embora. Então é isso, uma explicação simples aí para vocês de como funciona essa parte da configuração tática, que é muito importante para quem quer jogar o Pro Evolution. Jogar, não vou dizer necessariamente a sério, mas aquele que quer jogar e ter maiores chances de ganhar. Agora, se você não se incomoda de jogar e perder grande parte dos jogos, aí você deixa do jeito que o computador configura mesmo e tenta a sorte. Eu gosto de controlar todas essas questões, inclusive as setinhas, lembrando, né? A seta vermelha, o jogador tá no dia para jogar muito. A seta laranja, ele tá bom, ele tá melhor do que a sua média para jogar. A seta verde, ele tá exatamente aqui nas condições especificadas, as capacidades técnicas e físicas que ele tem. A seta azul já é um pouco preocupante porque ele está abaixo. Então ele vai render, de repente, um pouco menos do que você está acostumado que ele renda. E quando o camarada está com aquela seta roxa, igual esse Pablo aqui, o camarada vai jogar muito mal. Então, normalmente, os jogadores que já não têm grande capacidade física, técnica, tática, você colocar um jogador desse é sinal de ter dor de cabeça. Então, são as preocupações que você precisa ter ao longo do jogo. É isso. Analisa sempre o seu adversário, vê o posicionamento tático, quais são os grandes jogadores, porque o que você também pode fazer, por exemplo, aqui, né? Vamos imaginar uma situação dessa, né? O Wayne Rooney é o grande atacante ali do Manchester. Então o que eu faço? Eu venho aqui no Pepe, na configuração de marcação, eu escolho para que ele marque o Rooney. Uma marcação normal, ele vai sempre acompanhar, mas pode ainda permitir algum espaço, ou uma marcação individual agressiva. Quando você coloca uma marcação individual agressiva, é aquela situação que o jogador vai junto do outro praticamente até o vestiário. Então ele marca o Wayne Rooney em cima, mas é claro que vai acabar deixando espaço para alguns dos principais adversários. Quando você enfrenta algum adversário que tem muita velocidade, tem muita qualidade técnica, um cara que se desmarca com muita facilidade,
você precisa ter essa atenção aí. Então você edita a posição de cada jogador, a função. Editar a posição é isso aqui, é o posicionamento padrão que ele tem, e a função é o posicionamento tático que tem dentro do esquema da sua equipe. Ataque e defesa eu já falei. Gerenciamento de dados, você pode copiar a formação para poder utilizá-la futuramente. Em caso de voltar a jogar com aquela equipe, você já tem os dados totalmente acertados. E é este o esquema. Na sequência, vamos ter mais um jogo aí da pré-temporada com a narração aqui do Marcelo Gonçalves. Espero que seja um sucesso e que é claro que o meu time saia vencedor, que é isso, que é o que mais importa. Um grande abraço em todos, a gente se vê na próxima.